Bom dia a todos, aqui é o professor Marcelino passando para deixar mais um vídeo com vocês sobre o assunto equilíbrio químico. Se você perceber a reação abaixo, ela é uma reação completa ou irreversível. O que significa isso? Que todos os reagentes se transformam em produtos. Só para a gente lembrar, os reagentes, como o próprio nome diz, são as substâncias que estão reagindo. É o HCl, o ácido clorídrico, e o NaOH, que é o hidróxido de sódio, formando os produtos NaCl, cloreto de sódio, mais água. Então lembrando que os reagentes eles sempre ficam antes da seta e os produtos, que são as substâncias formadas, ficam depois da seta. Então, como você percebe essa reação química, todos os reagentes se transformam em produtos, tá certo? Então, esse tipo de reação é chamado de reação completa. Se você analisar agora a reação abaixo, onde você tem o ácido acético mais o etanol, formando o éster mais a água, se observa que essa reação ela não é irreversível. Por quê? Porque tanto os reagentes estão formando os produtos, como os produtos também formam os reagentes. Então você percebe que existe uma reação direta, tá certo? Existe uma reação inversa, ou seja, reagentes formando produtos e produtos formando reagentes. Então a gente pode dizer que essa reação ela está em equilíbrio químico, ou seja, a reação em equilíbrio químico é aquela onde os reagentes formam produtos e produtos formam reagentes, de forma que a quantidade entre reagentes e produtos é sempre constante, tá certo? Mas vamos ver aqui os critérios para uma reação estar em equilíbrio químico. Não basta os reagentes formar produtos e produtos formar reagentes. Existe um critério para isso. Então, do ponto de vista da cinética química, as reações reversíveis podem ocorrer em dois sentidos: sentido direto e sentido inverso. Aqui embaixo tem uma reação genérica, onde R representa os reagentes e P representa os produtos. Então você percebe que a reação está em equilíbrio, reagentes formando produtos e produtos formando reagentes. No entanto, do ponto de vista químico, você só pode dizer que uma reação está em equilíbrio químico se a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa. Ou seja, a velocidade da reação em que reagente forma produtos tem que ser igual à velocidade da reação em que os produtos formam os reagentes. Então, velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, né? Se a gente chamar a reação direta de V1 e a reação inversa de V2, então V1 tem que ser igual a V2. Esse é o critério para uma reação química estar em equilíbrio. Esse slide mostra a equação da velocidade, tá certo? A gente não vai se deter muito nele, mas para você observar como seria essa equação da velocidade. Então, à medida que a reação avança, a velocidade direta vai diminuindo e a inversa aumentando, até o momento em que as duas tornam-se iguais e a velocidade global se torna nula, ou seja, a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Ele quer dizer o seguinte, ó, quando você coloca os dois reagentes, como o próprio nome diz, eles vão reagir e vai começar a se formar os produtos. Então, de início, a velocidade da reação direta, ou seja, a reação em que há a formação dos produtos, né, ela é muito alta, essa velocidade. Enquanto a velocidade inversa, os produtos formando os reagentes, essa velocidade é muito baixa, tá certo? E aos poucos, essas velocidades vão se igualando, até que chega um ponto em que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa.
E aí a gente diz que o sistema está em equilíbrio químico. Esse equilíbrio químico ele pode ser, logicamente, vier um agente externo, pode perturbar ele. E a gente vai analisar aqui o que pode perturbar esse equilíbrio químico. Esse deslocamento do equilíbrio químico, quando há uma perturbação do sistema, foi estudado por um cientista francês chamado Le Chatelier, tá certo? Então, o que ele diz, Le Chatelier? Quando um agente externo atua sobre uma reação em equilíbrio, o mesmo se deslocará no sentido de diminuir os efeitos causados pelo agente externo. Então, os agentes externos que podem deslocar o estado de equilíbrio são concentração, tá certo? Temperatura e pressão. Então, a concentração, a temperatura e a pressão podem perturbar o equilíbrio. E aí o equilíbrio vai se deslocar ou para o sentido direto ou para o sentido inverso, tá certo? Para tentar restabelecer novamente o equilíbrio inicial. Por exemplo, a influência das variações nas concentrações. A adição de um componente, reagente ou produto, irá deslocar o equilíbrio no sentido de consumi-lo. A remoção de um componente, reagente ou produto, irá deslocar o equilíbrio no sentido de regenerá-lo. As variações nas concentrações de reagentes ou produtos não modificam as constantes de equilíbrio, né? Kc ou Kp. Vamos para a prática. Imagina aqui, ó, a reação de formação da amônia, síntese da amônia. Então, N2, gás nitrogênio, reage com H2, gás hidrogênio, formando NH3, que é o gás amônia, tá certo? Então, vamos lá para o item 1. Adicionando gás nitrogênio ou gás hidrogênio, o equilíbrio se desloca no sentido de formar amônia. Então, se eu adiciono reagente, lembrando que os reagentes estão antes da seta, o equilíbrio vai se deslocar para formar os produtos, no caso amônia. 2. Removendo-se NH3, que é amônia, o equilíbrio desloca-se no sentido de regenerá-la. Então, se eu retiro, por exemplo, um pouco de amônia, o equilíbrio vai se deslocar na direção dos produtos, para restabelecer, né, essa formação da amônia. Em outras palavras, para formar mais amônia. Então, seria mais ou menos um resumo assim. Se eu adiciono reagente, vai se deslocar em direção aos produtos. Se eu adiciono produto, vai se deslocar em direção aos reagentes. Se eu retiro o reagente, o equilíbrio se desloca no sentido dos reagentes. Se eu retiro o produto, o equilíbrio se desloca no sentido dos produtos. Influência da temperatura. Aí tem dois critérios, ó. Um aumento na temperatura favorece a reação no sentido endotérmico. Você lembra que a reação endotérmica é aquela que tem ΔH positivo. Então, se aumentar a temperatura, o equilíbrio vai se deslocar no sentido da reação endotérmica. Já a diminuição da temperatura vai favorecer a reação no sentido exotérmico. Lembrando que a reação exotérmica vai ter ΔH negativo, tá certo? Então vamos aqui para uma reação prática novamente, formação da amônia. N2, gás de nitrogênio, mais 3H2, gás de hidrogênio, formando NH3, amônia. Então, ΔH, ó, menos 17 quilocalorias por mol. Então, ΔH é negativo, a gente pode afirmar que essa reação é exotérmica. Então, um aumento na temperatura favorece no sentido endotérmico, ou seja, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda, onde estão os reagentes, no caso, gás de nitrogênio e gás de hidrogênio. Vamos para o 2. Um resfriamento, diminuição na temperatura, favorece a síntese da amônia, ou seja, no sentido direto. Então, resfriando essa reação, o equilíbrio se desloca para a direita, ou seja, no sentido dos produtos. No
caso, onde está a amônia, né? E por último, a influência na pressão. As variações de pressão somente afetarão os equilíbrios que apresentam componentes gasosos. Então, essa pressão só vale para as reações onde tem gases, os quais uma diferença de mols gasosos entre reagentes e produtos seja diferente de zero. O aumento na pressão total, né, desloca o equilíbrio no sentido do menor volume de mols gasosos, enquanto a diminuição na pressão total desloca o equilíbrio no sentido do maior volume de mols gasosos. Novamente aqui a reação da amônia. Então vamos lá. Na síntese da amônia ocorre diminuição no número de mols gasosos. Então, se você for analisar, você tem um volume de gás nitrogênio, N2, 3 volumes de gás hidrogênio, tá certo? E nos produtos você tem 2 volumes de amônia, NH3. Então, o aumento na pressão desloca o equilíbrio no sentido direto, menor número de mols, entendeu? Então, se aumentar a pressão, desloca o equilíbrio no sentido de menor volume, ou seja, para a direita, né? Formação da amônia. Enquanto uma redução de pressão desloca o equilíbrio no sentido inverso, ou seja, no maior volume. Em outras palavras, para a esquerda, onde estão os reagentes, gás nitrogênio, tá certo? E gás hidrogênio. Aqui tem a síntese da amônia mostrando um pouco o efeito da pressão. Observe, ó, na primeira imagem a gente tem uma menor pressão, tá certo? E na segunda imagem a gente tem uma maior pressão, tá bom? Então, bom dia para vocês e até mais, se Deus quiser.